Que a gente comece a semana lembrando que Jesus é Senhor todos os dias. Jesus é o Senhor das nossas vidas, o Rei dos Reis, aquele que derramou todo o amor maravilhoso, o amor mais puro, o amor mais significativo, que não nos cobra nada. Esse é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que governa sobre todo o universo, sobre a minha vida, sobre a sua vida, e faz infinitamente mais do que tudo que queríamos ou pensamos. Essa semana está só começando, segundo, amanhã feriou, e nós vamos ter um tempo de descanso e ter um tempo para nos abastecermos da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bom dia, que Deus possa ministrar o seu coração. Eu tenho lido e tenho estudado sobre os relacionamentos que nós temos com as pessoas que estão perto, com as pessoas que estão distantes, como a gente usa máscaras, como a gente tira máscaras, como a gente disfarça, como a gente fala coisas que às vezes não está nem com vontade, às vezes fala até demais, e como são os nossos relacionamentos nesses dias em que a violência é extrema, em que a gente se apaixona facinho, se apaixona, uma carência enorme, e aí a gente quer viver coisas que a gente nunca viveu, com pessoas que nós não deveríamos viver, porque simplesmente estamos tão carentes que nos entregamos facilmente a qualquer tipo de relacionamento e a qualquer tipo de pessoa, né? Existe uma seleção natural e existe uma seleção racional que nós temos que fazer para termos relacionamentos profundos, né? E aí eu estava lendo um texto que fala do relacionamento com Deus, porque eu tenho pensado muito em que tipo de relacionamento eu quero ter com Deus. E tem um texto na palavra de Deus lá em Ezequiel, capítulo 47, que faz uma narrativa de relacionamento raso, relacionamento mais ou menos e relacionamento profundo. E eu sei que quando nós estamos em águas profundas, nós perdemos o domínio. As águas é que nos levam. Existe uma dependência da corrente das águas. E é sobre isso que nós vamos falar. Eita glória! O nosso relacionamento com Deus, segundo a Bíblia, ele não é estático, ele não está parado, ele não é imóvel, ele não é morto, ele não é inerte, ele é vivo, de perguntas e respostas, de conversas e de percepções e de presença de Deus como pessoa, na pessoa do Espírito Santo. Ele é frequente, como um relacionamento que eu tenho com um amigo que eu quero muito bem, com o meu marido, com um noivo, né? E aí essa profundidade, a gente começa no raso, que é trocando as informações de conhecimento. Eu quero conhecer alguém, aí eu começo a conversar com ela, eu entro no WhatsApp, eu dou uma ligação, eu marco um encontro e eu vou conversando, e aí esse relacionamento vai ficando mais gostoso, e aí eu quero conhecer mais, eu vou conhecer a família dessa pessoa, eu vou conhecer os amigos dessa pessoa, eu vou entrar numa dimensão mais profunda de relacionamento, de conhecimento, de me achegar, de estar junto, de estar perto. E um relacionamento mais profundo é quando existe uma confiança mútua, total, legítima, verdadeira. Nós contamos os segredos, nós ouvimos os segredos, e é aí que entra a postura da entrega, da confiança e de saber que aquele amigo está presente em todas as horas. É desse relacionamento crescente, sincero, cheio de verdade e nada de falsidade, de mentira, né? Existe uma lealdade, uma franqueza que só emana dos relacionamentos verdadeiros. Como é isso, né? Vamos lá. O relacionamento raso, deixa eu ler aqui o texto de Ezequiel 47. Nessa parte, Ezequiel, gente, foi um cara. Primeiro ele está lá no Vale de Ossos Secos, no capítulo 37. Depois ele vem para as profundezas das águas,
onde o próprio Deus revela a ele que existe um rio cuja corrente das águas dá a volta no trono de Deus, dá a volta na casa de Deus e nos leva a águas profundas. Ele teve essa visão do relacionamento com Deus crescente, absoluto, e que nos dá conhecimento de Deus. Eita glória! E aí, eu vou ler aqui um pedacinho só, né? Ele conta que o Filho do Homem levou-me a dar a volta à margem do rio, né? Para ver como era o rio. E as águas saíam desse rio e entravam no mar. E sendo levadas ao mar, as águas se tornavam saudáveis. E aí ele vai lá e ele diz assim: e junto ao rio, à sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida, e a sua folha de remédio. Assim diz o Senhor Deus: este será o termo conforme o qual repartireis a terra em herança, segundo as 12 tribos de Israel. José terá 2 partes. E aí, deixa eu achar Jesus. Essas águas nos levarão, estou aqui lendo o texto, a um encontro profundo, verdadeiro. Essas águas que saem por debaixo do umbral da porta, elas descem direto ao sul do altar. Gente, que coisa tremenda, que texto lindo. E aí, o que é que significa essa jornada de relacionamento com Deus? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para sentir aquilo que Deus tem preparado para você e você foge? Você não quer um relacionamento profundo porque você tem medo de perder aquilo que não te satisfaz, aquilo que você não está 100% satisfeito. Você tem medo de perder porque você está acostumado com essa vidinha mais ou menos de um relacionamento pequeno e desconfiado, ao invés de entrar de cabeça num relacionamento sincero, profundo, legítimo e que não vai te decepcionar, que é um relacionamento com Deus. O relacionamento raso, superficial, que dá nos tornozelos. Tu já pensou? Um relacionamentozinho que é só quando você tá sozinha, aí você lembra da pessoa, aí liga para ela, vamos bater um papo e tal, não tem ninguém para eu sair, você não é importante, né? Aí você chama qualquer um para um blá blá blá, para uma coisa superficial. O foco, muitas vezes, é no que você tem, não em quem você é. É um interesse próprio nas bênçãos que Deus pode dar. Ele é raso, ele busca a Deus apenas em tempos de crises para medir milagres. Ele é religioso, mas não tem a transformação interior. É comparável ao nível do tornozelo em Ezequiel, onde a pessoa ainda tem o controle total dos seus passos e não depende totalmente de Deus. A Bíblia tem um contexto que representa que quem aceita Jesus e não cultiva a intimidade, busca Deus pelas bênçãos e não pelo Senhor das bênçãos, busca as bênçãos, mas não busca o Senhor das bênçãos, quer o que é bom, agradável, mas não quer o Senhor. A Bíblia, no contexto, representa que quem aceita Jesus tem que cultivar intimidade, tem que cultivar conversa, leitura. Você só conhece alguém se você conhece alguém, você vai amar, mas se você não conhece, é superficial. É o que eu ouço os outros falarem. Eu não tenho nenhuma experiência cativante, verdadeira, legítima com aquela pessoa, porque eu só conheço na superficialidade.
Alguns artistas a gente só conhece na televisão e dos personagens que eles fazem, mas quem eles são nós não sabemos. E o risco de viver experiências passadas e manter o orgulho, o pecado, vivendo ali no cubinho, né, protegido, longe de Deus, sem querer um relacionamento profundo, isso vai trazer riscos para a sua vida. Isso vai trazer riscos. Isso vai trazer riscos para a sua vida espiritual. Um relacionamento médio, crescente, joelhos, cintura, um relacionamento onde você vai perdendo a mobilidade e ainda luta para entregar áreas específicas da sua vida. O estado de transição já saiu do raso para algo mais profundo, começa a aparecer o desejo de algo mais aconchegante, íntimo, onde a gente já escolhe um lugarzinho para ter aquele tempo de oração. E um relacionamento mais profundo traz intimidade, é um mergulho total na presença de Deus, aonde nós temos características de rendição. A gente já não luta mais para fazer aquilo que nós queremos, porque entendemos que a vontade de Deus é o melhor para nós. A Bíblia traz um contexto de que nós somos amigos de Deus, como Abraão, no nível de intimidade que João, o apóstolo amado, teve com o Senhor, recostando a cabeça no peito de Jesus, caracterizando que ele estava ali, que ele tinha fome de Deus, que ele tinha intimidade com Jesus, que ele podia falar o que ele quisesse falar. Ele sabia que ali tinha um amigo. Quando a gente tem um amigo íntimo, a gente desfruta dessas coisas, né? O caráter moldado e transformado pelo Espírito Santo, uma transformação de dentro para fora, aceitando o confronto com Deus e vivendo para a sua glória. O nível mais profundo não permite distanciamento. Ele quer ficar junto, ele quer conhecer, ele quer viver, ele quer estar em profundidade, aleluia. A jornada é um chamado à transformação verdadeira e genuína. Então que a gente hoje pare para pensar sobre que tipo de relacionamento nós queremos ter com Deus. Que tipo de relacionamento nós queremos ter com os nossos melhores amigos. E aí você inclui o melhor amigo, o melhor confidente, o melhor ouvinte, o melhor psicólogo, o melhor professor, a melhor pessoa para estar vivendo esse relacionamento conosco. Um beijo no seu coração. Bom dia. Fica com Deus, amanhã é feriado, mas nós vamos ter um tempinho também juntos, tá bom? Beijo grande do coração. A paz do Senhor Jesus. Fico com você aí nessa pequena reflexão. Pastora Cecília Pimenta, terapeuta de mulheres. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Tchau. Beijo grande. Tchau.